Bueno, beleza, estamos na aula desse curso maravilhoso, mais pedido, amado aqui do canal, que é o curso de IPv6, que essa aula especial de hoje, a aula 2, ela vai ser dividida em 4 aulas, são 4 partes, na verdade, é uma aula só que vai ser dividida em 4 partes, porque é um conteúdo um pouco mais extenso, eu conversei com vocês na última aula, eu preciso que você saiba as siglas, você precisa saber as siglas, o significado de cada coisinha que eu vou falar, porque como o curso de IPv6 não é um curso tão básico, né, já é uma coisa um pouquinho mais específica, determinadas siglas e abreviações você precisa saber para entender como é que funciona esse negócio de IPv6 e essas tecnologias. Então, algumas tecnologias que eu ia falar ao longo do curso, se eu não explicar antes o que é, ia ficar difícil de você entender algumas coisas. Como a gente tá num curso que é para falar de IP, de internet, preciso que você entenda isso, então a gente vai pro nosso dicionário de tecnologia para eu te dizer, pelo menos quase tudo que a gente vai ver nesse curso, vai estar aqui uma coisa ou outra, vai ser mais específico, eu vou falar lá na frente, né? Mas essa aula é dividida em 4 partes, essas 4 partes vão ser excelentes para que você entenda todo o vocabulário geral da internet com relação à tecnologia de redes e de internet que a gente tá fazendo aqui. Vão sair 4 aulas, né? Uma parte por dia, e aí no final vai ter o exercício que envolve todas essas aulas, né? Vai funcionar igual tava funcionando nos outros. Aula teórica, prática, ou aula teórica e exercício, tá? Só que essa aula 2 é um pouquinho mais extensa, eu separei ela em 4 partes para ficar tranquilo e mais fácil de você entender, até porque fica mais fácil de estudar depois, quando você quiser aprender determinadas coisas, você só vem direto naquele grupo ali que você precisa para não ter que assistir uma aula gigante de 1 hora e acabar ficando perdido. Mas vamos lá, eu dividi em alguns grupinhos aqui. Quem organiza a internet, como é que transporta da internet, essas coisas. Antes de tudo, o Paulinho vai colocar aí a animaçãozinha do vídeo, né? Porque, pô, ele fez, ficou tão bonitinho. Começando pelo começo, por uma questão de princípio, quem organiza a internet? Você já parou pra pensar que existem empresas que são importantíssimas pra tudo que a gente fala, que a gente falou em todos os cursos, e você não sabe o que ela faz? Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, ó, aqui no curso de Fundamento de Redes, que eu vou botar aqui no card pra você entender um pouco melhor sobre isso, que é mais aprofundado. Mas eu vou dar um geralzão aqui pra gente continuar no curso de IPv6. Quem que organiza a internet? Da onde que vem esse bagulho de IP? Da onde que vem esse negócio das tecnologias, os padrões? Tem gente que faz isso. E vamos começar pelo primeiro, que é a IANA. Eu tive que parar aqui rapidinho só pra ajeitar isso aqui, gente, porque tava muito feio aquele negócio, não trepar de cima do outro. Mas vamos continuar. A IANA é a Internet Assigned Numbers Authority. Não sei falar os inglês direito, né, mas a gente tá praticando. É quem distribui os blocos de IP. Olha só, por que o primeiro órgão é esse? Porque a gente tá falando de IPv6, né? Tem que ser ela. Os endereços que identificam os dispositivos da internet. Então a IANA, ela é um conglomerado, uma união de várias empresas para organizar a internet com relação à distribuição de IPs. Então tudo que eu falei no curso de IPv6, ó, esse que tá aqui no card, você vê com relação à IANA, ela que fez isso, ela que determinou como é que funciona, inclusive o de IPv6, que é o nosso curso. E o engraçado é que às vezes as pessoas não têm noção que existem órgãos que fazem isso, mas a IANA, ela toma conta do mundo todo e cada região do mundo tem um subgrupo da IANA que toma conta. Então, por exemplo, a gente tá aqui nessa área verde, ó, LACNIC. Quem é a LACNIC? É o órgão que é responsável pela América Latina inteira. Por isso que eu falei que são grupos de pessoas com várias empresas junto. Não é ter como uma empresa única tomar conta do mundo todo. Então, realmente é uma união de várias empresas para fazer as coisas funcionarem no mundo. Então, aqui onde a gente mora, que é no Brasil, né? Se você tá assistindo no Brasil, é no Brasil, mas se você tá na Europa, tem muita gente da Europa, tem muita gente da África. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o Brasil, que é a LACNIC. Dentro do Brasil, a gente tem a NIC-BR. Então, a IANA toma conta do mundo. Quem toma conta da América Latina é a LACNIC. Quem toma conta do Brasil é a NIC-BR. Inclusive, tem um canal da NIC-BR aqui no YouTube que é maravilhoso, porque ele tem vários cursos de IPv6 gratuitos, tem lives, tem eventos, tem vídeos básicos de internet, de segurança. É excelente o canal da NIC-BR. Dá uma olhadinha aqui que ele é muito bom. E é isso aqui vale para qualquer lugar do mundo, né? Você tem para cada país um NIC alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem a LACNIC. A LACNIC é a América Latina. Tem NIC-BR, que é o Brasil. Você tem o NIC Chile, do Chile, NIC México, NIC Argentina. E para cada país, você tem um braço da IANA para controlar como a internet funciona. Dá uma entrada no site dela só para você ver como é que é e entender. Mas, basicamente, ela controla os blocos de IPs e os endereços de IPs. Tanto o IPv4 quanto o IPv6. Próximo aqui é a ICANN, que é a ICANN, ó, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ela que vai determinar os nomes e os números com relação às portas de comunicação. Aqui, ó, no curso prático de redes,
que tá aqui no card, eu falei sobre as portas de comunicação. Dá uma olhadinha lá para você se aprofundar, se você quiser. Mas ela controla os nomes de domínio, tipo com .org, .gov. Isso daqui, como eu falei para vocês, eu ia usar o livro do Tannenbaum. Isso aqui é uma foto do livro do Tannenbaum, onde ele mostra os domínios. Basicamente, os domínios é aquele endereço que tem aqui em cima. Se você tá vendo no computador aqui em cima, ó, e não tá vendo em tela cheia, né? Aqui em cima tem um URL que a gente chama, que é o caminho que tá mostrando dentro do YouTube onde está esse vídeo que você tá vendo agora. E se você olhar, tem o youtube.com. Esse youtube.com é o domínio que corresponde ao YouTube. E o .com quer dizer que é uma coisa comercial. O .gov é uma organização governamental e o .org é uma organização não governamental. E a gente tem basicamente dois tipos de domínio raiz que a gente chama, né? Que são os que estão de nível mais alto, que são os domínios genéricos, que é o aero.com, edu, gov, museu, org, net, info. Você tem vários, inclusive tem um muito legal. Você vai deixar nos comentários aqui, tá? É o XXX. Tem o ponto .xxx. Deixa aqui nos comentários se você sabe o que é o domínio .xxx. Não sou eu, não estou inventando. Isso é sério. Em 2010 foi homologado o domínio XXX. Que é para um conteúdo específico da internet. Você vai deixar aqui, ó, nos comentários o que representa o XXX. Mas continuando aqui. E os domínios com relação a países. BR, US, UK. BR é Brasil. O S é Estados Unidos. Então, eu posso ter um domínio que é um site YouTube, youtube.com. É um site que corresponde ao mundo todo. Mas aí, se ele é .com.br, ele é um site que pode ser aberto em qualquer lugar do mundo, porém, ele é restrito ao Brasil com relação a conteúdo. Os conteúdos são feitos para o público brasileiro. Pode pessoas do outro mundo assistir? Podem, elas podem entrar normal, mas o conteúdo não é feito direcionado para elas, é feito direcionado para o Brasil. Mas aqui no curso de Fundamentos de Redes, eu falo melhor sobre isso. Dá uma olhada aqui no card que a gente explica melhor os domínios, da função de cada um, os principais, essa questão de CBR, não CBR, mas basicamente é isso. E esses domínios, cara, eles vão às hierarquias dele. Por exemplo, você tem um site que é .com, .br, .rj, .gov. Tem isso. Então, não pode ter .com e .gov no mesmo domínio. Isso não pode ter, mas eu posso ter a junção de dois. Eu posso ter .com, .br, eu posso ter .com, .us, eu posso ter .gov, .br, eu posso ter .gov, .br, .rj, que é Rio de Janeiro. Posso. Mas é aquilo. Isso aqui são sugestões do que você pode utilizar com relação ao significado, né? Se é edu, é educacional. Posso ter um site de venda de computadores.edu? Pode, né? Mas não tá seguindo o padrão. Você pode comprar o domínio que você quiser e tal. Não tem um bloqueio para isso. Mas isso a gente falou lá no curso de Fundamentos de Redes. Aqui era só para você ter noção de quem determina tudo isso. Então, se você tá vendo .com aqui no endereço aqui em cima, a ICANN que determinou isso para você. Para você não, né? Pro dono do site. ISO é International Organization for Standardization. Ela é que cria padrões. Você já deve ter visto ISO 9000 para colchão, para pneu de carro, para madeira, para qualquer coisa. Então, a ISO ela determina padrões, inclusive padrões para redes de computadores. A gente falou muito da ISO aqui no curso de modelo OSI, que eu expliquei sobre o modelo OSI, que é uma padronização para redes funcionais. Se você quiser entender melhor quem é a ISO, dá uma olhada no curso de modelo OSI, que vai te ajudar bastante com relação a isso. Vamos lá, o próximo aqui. O IEE, que o IEE é o Institute of Electrical and Electronic Engineers. Basicamente, é um Instituto Elétrico e Eletrônico de Engenheiros. Quem determina os padrões de comunicação, as tecnologias de comunicação, é o IEE. Então, se você tem tecnologia de Wi-Fi, quem determinou o padrão é o IEE. Tecnologia de cabos é o IEE junto com o IEE. Quem determina padrão de cabeamento, conectores, é o IEE junto com a IETIA. Então, é um órgão que a função dele é realmente criar. Se não tem um órgão que regulamenta e determina como os padrões vão funcionar e cria os padrões, todo mundo cria o seu próprio padrão e acaba que nada é compatível. Então, você teria que ter um celular que fosse, se é Samsung, é compatível só com Samsung. Se é Google, é só com Google. Quando você tem um órgão que cria um padrão que todo mundo tem que seguir, é compatível para todo mundo. Por isso que tem esses órgãos que regulamentam. Então, aí ela vai determinar assim, ó, o Wi-Fi tem que funcionar como? Assim. Alfredo, você quer criar um padrão de Wi-Fi novo? Não pode. Você tem que mandar pro IEE. O IEE vai ver se pode, vai analisar bonitinho. Ah, podemos criar? Podemos. Aí todo mundo vai saber como é que é o padrão e vai criar uma tecnologia de Wi-Fi, uma placa de Wi-Fi que obedeça esses padrões. É simples assim. E o IEE tá aí. O IEE, o I3E, para os mais chegados, serve para isso. Próximo aqui é o IETF, que é o Internet Engineering Task Force. É um grupo que cria os protocolos da internet, como o TCP/IP. E o IETF, ele é engenheiros, uma força-tarefa de engenheiros da internet e de engenharia da internet. Ele cria os protocolos para que a internet funcione. Basicamente, a gente falou no curso de Fundamentos de Redes, ó,
cardzinho aqui do curso de Fundamentos de Rede, onde a gente falou sobre isso, que é o seguinte, os protocolos são programas que quando eles são utilizados na internet, a gente chama de protocolo. Quando um programa é utilizado para transmissão numa rede, a gente chama de protocolo, mas não deixa de ser um programa. Assim como os aplicativos que tem no seu celular, eles são programas, mas que a gente carinhosamente chama de aplicativo para ser algo mais simples, mais clean, uma novidade, e as pessoas começaram a usar isso na hora de desenvolver os telefones. E a Internet Task Force, ela faz isso. É para criar esses protocolos e também para criar uma coisa chamada RFC, que vem agora, depois do IETF aqui, ó. A RFC é o seguinte, são os documentos para explicar como os protocolos da internet funcionam. O IETF, ele cria esses protocolos, mas tem que ter uma documentação que explique como que o protocolo funciona. Então, você é um cara que é um profissional de rede, está trabalhando aí com internet, está revisando esse conteúdo, vendo o curso aqui de IPv6, você quer entender melhor como o IPv6 funciona, como os protocolos funcionam, a RFC serve justamente para isso. Eu vou até abrir o site da RFC aqui, que esse site da RFC é muito importante, ó, RFC. A gente bota aqui no Google, aí vamos lá o sitezinho, ó, RFC. Cadê? Aqui, ó, tá no site da Internet Task Force e aqui você tem as RFCs, falando sobre o que é, explicando. Mas, por exemplo, eu quero saber como o protocolo DHCP funciona. Você vai no Google e digita RFC DHCP e vai aparecer um site para você do RFC, traço editor, que tá aqui, explicando como que é o DHCP, como é que ele funciona, as particularidades dele, como é que é em inglês, mas você pode traduzir para português para entender um pouquinho melhor o que é cada coisa. E ele vem explicando passo a passo, como é que é o DHCP, como é que ele funciona, como é que ele foi feito para funcionar, tudo bonitinho. Você vê que é uma página gigante, tem muita coisa aqui, ó, de informação sobre o DHCP e para todos os protocolos, o IP, o Telnet, FTP, SNMP, todos eles. Isso é muito bom para você ter a noção de como o protocolo foi feito. Às vezes eu vejo as pessoas dando aula e a pessoa fala assim, o protocolo faz isso, isso e isso. Tá, mas da onde você tirou? Eu aprendi assim. Tá, mas quem aprendeu ensinou pra você com base de quê? E tá aqui, a RFC é uma documentação que mostra, ó, você tá com dúvida como é que funciona? Vai no RFC. A RFC vai te ajudar bastante a entender isso, beleza? Acabou. Essa aula acabou, que era só pra mostrar quem organiza a internet. Agora você já sabe quem são os órgãos que garantem que a internet funcione como você está usando hoje. Essas empresas são órgãos lindos e maravilhosos que garantem que a internet funcione, para botar os padrões, funcionamento, esse monte de coisa pra internet. E aí você já sabe, né? Curte, segue, compartilha, faz aquele monte de coisa linda e maravilhosa. Não esquece que, pelo amor de Deus, usa o caderninho. Se você assistir essa aula inteira sem usar um caderno de anotações, assista de novo e faça anotações. Pause o vídeo, anote. São termos importantes, porque lá na frente eu posso falar dessas coisas e se você não prestou atenção agora, pode ser que faça falta. Pode ser que você não anote nada, quando eu chegar lá na frente e eu falar, você simplesmente vai lembrar. Ou não, né? Ou você simplesmente tem que pesquisar e lembrar na hora, mas tá tudo bem. Eu aconselho que faça as anotações no caderno. Essa aqui é a primeira parte da nossa aula 2, no próximo dia, mais conhecido como amanhã, vai sair a segunda parte da nossa aula pra gente aprender mais siglas, empresas e órgãos e protocolos e tecnologias que garantem que a internet funcione, beleza? Se você quiser aprender mais sobre essa sopa de letrinhas, tá aqui, ó. Curso de Fundamento de Redes, maravilhoso pra você. E se você ainda tá aqui no curso de IPv6, tá aprendendo, mas quer aprender mais sobre identificação IP, ó, tem aqui ó, o curso de IPv4 lindo pra você aprender mais sobre isso. Nos vemos na próxima aula.